Brasil aparece na 86ª posição entre 151 países no Índice de Qualidade das Elites 2021, IQX. É um ranking internacional de economia política que fornece uma visão dos sistemas de elites nacionais. O estudo foi desenvolvido pelas universidades do Porto, em Portugal, e de Saint-Gallen, na Suíça. O índice baseia-se em 107 indicadores em 4 áreas conceituais: poder econômico, valor econômico, poder político e valor político. Nessa posição 86, o Brasil aparece abaixo do Togo e do Paraguai. Não é, reconheçamos, propriamente algo para a gente se orgulhar. A qualidade das nossas elites é o tema desse programa Diálogos no Espaço Democrático. E para conversar conosco sobre esse assunto, temos hoje o economista Pedro Fernando Neri. Colunista do jornal O Estado de São Paulo, Neri acaba de ser colocado entre os 70 principais comentaristas de economia em um ranking mundial elaborado pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Neri também é bacharel, mestre e doutor em economia pela Universidade de Brasília e atua como consultor legislativo do Senado Federal para a economia do trabalho, renda e previdência. Pedro Fernando Neri, seja bem-vindo ao Espaço Democrático. Obrigado, Sérgio. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós é que agradecemos desde já. Nós contamos hoje com a participação dos companheiros aqui do Espaço Democrático, Rubens Figueiredo, cientista político. Salve, Rubens. Olá. E também do Túlio Kahn, sociólogo especialista em segurança pública. Bem-vindo mais uma vez, Túlio. Obrigado, Sérgio, Pedro, Rubens, prazer estar com vocês aqui. E outro que participa é o economista Luiz Alberto Machado, que nos enviou uma pergunta por vídeo. Como eu costumo fazer aqui, Pedro, antes de mergulharmos no tema, eu gostaria de começar por uma rápida explicação sua sobre o que é, afinal, esse EQX. Esse índice, ele é um pouco experimental, ele está começando agora, mas ele tem uma fundamentação teórica que é interessante, que esses casos consideram, então, que elites são inevitáveis, todo país, toda sociedade sempre teve e sempre vai ter. O que é importante é a gente ver se essas elites agregam valor para as sociedades em que elas estão inseridas ou se elas extraem valor, né? Isso baseado numa literatura que está bem forte nas últimas décadas em economia, que é aquela história de que um país cresce mais, se desenvolve mais de acordo com a qualidade das suas instituições. Instituições não órgãos, nada, entidades, nada disso, mas instituições entendidas como regras formais, como leis, e informais que regem a sociedade. Então, digamos, as regras do jogo. E essas instituições, essas regras podem ser extrativas, por exemplo, quando a gente tem uma elite que desenha dessas regras e que se beneficia mais da sociedade do que a sociedade se beneficia dela. Então, esse é um pouco o ponto de partida do índice, e a ideia, então, é verificar se as elites de cada país são melhores ou piores, se elas são mais, digamos, parasitárias ou mais iluministas, digamos assim. Então, essa é um pouco a abordagem, como você colocou muito bem, o Brasil, embora não esteja lá embaixo, está atrás de muitos outros países que a gente não considera particularmente admiráveis, digamos assim. Rubens Figueiredo, vamos começar com a sua pergunta? Pois não, Pedro. Normalmente, um dos conceitos que se usam para qualificar uma elite é algo como a comparação entre o potencial de um país e aquilo que o país consegue em termos de desenvolvimento e de qualidade de vida para os seus habitantes. Nesse sentido, por exemplo, nós tivemos países como a Venezuela, que já teve muito bem, a Argentina, que já teve muito bem, e hoje não estão tão bem assim. Por outro lado, nós temos países como os tigres asiáticos, que, num curto período de tempo, se desenvolveram muito rapidamente. Utilizando esse conceito, você acha que a elite brasileira merece um grau de qualidade razoável?
Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente, de fato, sempre quer mais. A gente olha para países da Europa ou da América do Norte, da Oceania, e fica impressionado com a própria gestão da pandemia, por exemplo, nesses países. E quando a gente, de fato, olha para a nossa vizinhança, a gente até se sente bem. A gente tem um exemplo emblemático da Venezuela, mas também Argentina, agora Peru, que tem dificuldade até de proclamar o resultado de uma eleição presidencial. Então, talvez a gente não esteja de fato tão mal na fita. O que o índice coloca, e que eu achei particularmente interessante para colocar na coluna, são alguns atributos que geram esse indicador que, de fato, revelam problemas que a gente já está acostumado a discutir aqui nas ciências sociais no Brasil. Por exemplo, a alta participação da apropriação de estratos pequenos da sociedade, das elites, na distribuição de renda, o que daí seja toda aquela discussão sobre reforma tributária, sobre como deixar o sistema tributário menos regressivo. Tem também toda uma questão de combater monopólios e oligopólios, que é um exemplo também clássico de rentismo, né? Quando a gente tem grandes empresas ganhando muito dinheiro às custas das famílias, da sociedade, dos consumidores, porque elas conseguem proteção instituída pelo Estado para evitar competição com produtores estrangeiros ou com novos entrantes no mercado, no próprio mercado nacional. Então, tem toda aquela agenda de abertura comercial, de desregulamentação, de desburocratização para permitir que pequenas empresas possam florescer e competir com essas empresas grandes. E tem também uma agenda aí de flexibilização do mercado de trabalho, porque o índice entende também que não é uma boa elite aquela elite que que permite um índice elevado de desemprego, de informalidade, particularmente com a população mais jovem, e isso frequentemente se dá estabelecendo proteções para parcelas dos trabalhadores, que não são assim uma elite milionária nem nada disso, mas no seu conjunto, às vezes com organizações sindicais, a gente pode ter situações como, por exemplo, uma proteção que beneficia trabalhadores de setores industrializados do Centro-Sul às custas da exclusão de trabalhadores do Norte e Nordeste, por exemplo. Então, são todas... O que eu achei muito interessante é que esse índice pareceu traduzir muito do que a gente discute nos últimos anos no Brasil em relação aos obstáculos que a gente tem para o desenvolvimento econômico. Túlio, sua vez? Pedro, sabe que eu participei esse ano da elaboração desse relatório, mas eu tenho algumas preocupações de ordem metodológica, né? Você pega o IDH, por exemplo, que é um indicador conhecido, bastante simples, né? Renda, expectativa de vida, enfim, 3 ou 4 indicadores. Aqui a gente está falando de 107 indicadores diferentes, de ordem política, de econômica, de violência, enfim, mistura muitas dimensões, né, diferentes. Então, eu gostaria de saber sobre a qualidade heurística, né, quer dizer, como ferramenta de conhecimento, né, no que ele nos ajuda. Já dá para ver que ele não é igual ao GDP, não é igual a PIB, né? Tanto que é interessante que ele mostra, por exemplo, o caso dos países africanos, né? Como muitas vezes eles têm uma elite de qualidade, apesar do PIB baixo. Ele fala também dos países do leste europeu desse ano, ele dá um destaque. Quer dizer, a gente vai conseguir prever fenômenos como esse, o grau de violência do país, o grau de desenvolvimento, como ele vai lidar com a epidemia, talvez a partir do EQX, ou ele é muito complexo? Então, o índice ele é assumidamente experimental, né? Então, de fato, é uma fragilidade de indicadores que se propõem a resumir uma situação se eles passam a agregar coisa demais. Aquela velha história do mapa que não pode ser do tamanho do tamanho real de uma área geográfica, porque senão ele não é útil. Agora, de fato, eu acho que o índice tem umas questões assim que são um pouco interessantes. Uma coisa que é frustrante é que, pelo menos até o ano passado, um dos países que tinham as melhores elites era Singapura, que, embora tenha muita coisa que a gente acha interessante, é um país que não é totalmente democrático, que foi, inclusive, um modelo de crescimento econômico que foi muito liderado ali por um ditador ali no século XX. Ainda tem, eu acho que punição para homossexuais, coisas de punições absurdas para quem joga lixo na rua, uma coisa assim. Então, faz a gente refletir, né? Até onde eu posso considerar que uma elite é de qualidade, se eu estou falando de um país que não é totalmente democrático, que não protege minorias, né? Então, eu acho que essa, para mim, é a principal ressalva no índice para o índice nesse momento.
Mas eu tenho a impressão que no EQX deste ano, Singapura continua em primeiro lugar. Ou estou enganado? É isso mesmo, né? E você tem outros, tem a China, você tem vários casos de, vamos dizer, déspotas esclarecidos, né? Ele leva em consideração diversos indicadores de democracia, mas exatamente tem uma série de pesos, né? E pesos são sempre subjetivos, não sei a opinião do Pedro e dos demais, mas leva a essa consequência, né? Você tem em boa classificação no índice de qualidade das elites países que têm um bom desempenho econômico, mas não são necessariamente exemplos de democracia, né? Na verdade, Túlio, Pedro e Rondino, todo indicador carrega um grau grande de subjetividade. Você pode discutir se os critérios são razoáveis ou não, mas o pesquisador ele escolhe os indicadores que ele vai agregar para formar esse indicador sintético. Pedro, uma boa elite faz boas leis. Parece que esse pode ser um conceito interessante. E as leis do Brasil, você mesmo, Kotaf, né, escreveu o livro sobre a Previdência, as leis eram muito ruins e talvez continuem a ser e requeiram outras reformas. A nossa lei trabalhista jogava o Brasil para trás na competitividade, melhorou um pouco. A nossa legislação tributária é horrorosa. Uma elite que faz leis tão ruins não arrasta um país para trás? Certamente, Rubens. Eu acho que você tocou no ponto fundamental, que eu acho que é muito interessante desse estudo, que é de fato, boa parte da proteção que essas elites conseguem para si se dão por meio de leis, às vezes leis que parecem inofensivas, né? Por exemplo, lei estabelecendo um requisito mínimo para, sei lá, compras do governo ou para um determinado setor funcionar de uma certa forma, e muitas vezes, e o próprio ex-presidente Fernando Henrique colocou isso muito bem numa entrevista alguns anos atrás para o Nexo, muitas vezes esse tipo de iniciativa é colocada como sendo uma iniciativa que interessa ao conjunto da sociedade ou a todos ou até as brasileiros mais vulneráveis, né? Um caso que é sempre uma discussão quente é aquela questão de abertura comercial, se coloca como uma questão vamos dizer, eu sou empresário, eu sou protegido, eu não quero competir com chineses ou empresários de outros países e tal. Eu prefiro investir em lobby em Brasília do que investir em pesquisa, em inovação, etc. Eu consigo colocar uma proteção contra produtos estrangeiros e, às vezes, vender isso como a defesa da indústria nacional, a defesa dos nossos interesses. É claro que quem está nos vendo ouvindo pode não concordar necessariamente com o que eu estou falando, porque pode achar que a gente precisa proteger a indústria, porque isso é melhor, tal e tal. Mas, de fato, o que eu acho que é um assunto muito interessante, até como ajuda de pesquisa, para quem estiver interessado, é ver como que argumentos iniciativas que beneficiam as elites são argumentadas com base nos seus benefícios para o conjunto da sociedade. A gente falou aqui agora há pouco de reforma da Previdência, né? Uma parte grande do esforço de discussão dessa reforma foi convencer as pessoas de que elas não estavam sendo prejudicadas, ou que os mais pobres não estavam sendo prejudicados, e sim aqueles que ganham mais. A própria discussão agora de reforma tributária, a discussão da mudança do imposto de renda, embora ela seja polêmica, eu acho muito interessante que, às vezes, você vê o governo argumentando, olha, a gente está fazendo essa medida para proteger a classe média, quem vai pagar são os mais ricos, e você vê textos, artigos, dizendo o governo está indo para cima da classe média, porque o cara que está sendo afetado pela mudança, o cara que ganha mais, às vezes se considera classe média, convence os outros que ele é classe média. Então tem toda uma discussão que é muito complicada num país que tem tantos níveis de desigualdade diferentes como o nosso, né? Então eu acho que esse é um assunto particularmente fascinante, né? A hora de condenar a elite, todo mundo é contra. A elite é ruim, a elite predatória é ruim e tal, os mais ricos, mas na hora que essas elites conseguem apresentar e aprovar iniciativas que lhes interessam, isso fica muito claro. Isso é bem interessante, né? Nós vamos ver agora a pergunta do economista Luiz Alberto Machado. Vamos ver. Pedro, uma das teorias sobre a formação político-econômica do Brasil é a patrimonialista. De acordo com ela, 3 instituições chegaram prontas ao Brasil, trazidas pelos colonizadores portugueses: o Exército, a Igreja e o Estado, representado pelos cartórios. Cada uma dessas instituições deu origem a 3 estamentos que se alternaram no poder
e cujos representantes colocavam os seus interesses ou de seus apadrinhados acima dos interesses da coletividade. O estamento militar, o clero e o estamento burocrático. Como esses três estamentos têm vida própria, fechados em si mesmos e são pouco democráticos, eles, de certa forma, impediram que grande parcela da sociedade ou da população tivesse acesso aos principais organismos políticos e econômicos. Você concorda com essa teoria e acha que ela tem responsabilidade pela omissão das elites na condução dos negócios da política e da economia brasileira até os dias de hoje? Eu acho que a pergunta do Luiz é muito boa, mas eu, talvez até por ser um pouco mais jovem, um pouco mais ingênuo, eu não gosto muito dessas explicações baseadas na história, porque dá a impressão de que a gente não tem jeito, né? A gente trouxe aquilo, a gente vai carregar aquilo para sempre. Mas, de fato, não tem como negar que história tem um papel importante, e as nossas instituições elas não cresceram aqui no Brasil, né? Parte delas foram trazidas com a nossa própria colonização, e uma que eu acho particularmente interessante é a história dos direitos adquiridos, né? Que é algo que a gente não inventou aqui, mas que toda vez também que a gente quer rever uma vantagem concedida a um grupo, vão se falar de direitos adquiridos, ou mais modernamente de expectativa de direito. E isso parece que vem lá da monarquia portuguesa, de sinecuras que eram distribuídas para elites, para a própria igreja, sem muita contrapartida no seu apoio ali ao monarca, e a gente trouxe isso, e que de fato em outros países a gente não consegue até traduzir, talvez, esse termo, por exemplo, direitos adquiridos, a ideia é que você tem algo que é imutável, por exemplo, a estabilidade do servidor público que já entrou no serviço público, tem um argumento de que você não pode mudar, é um direito adquirido, então é um direito adquirido que é superior ao interesse da coletividade, se a gente considera que você quer rever a estabilidade, a sociedade vota por isso, o parlamento vota por isso, não, você não pode, é inconstitucional, porque é direito adquirido, mesmo para regras de aposentadoria, então isso é bem interessante, né? Eu aprendi um pouco disso no livro do Jorge Caldeira, né, História da Riqueza no Brasil, um livro que já tem alguns anos, mas ele faz uma discussão bem interessante, é um livro longo, né, mas uma parte interessante é essa de ver como esse discurso de direitos adquiridos com esses termos está colocado já há séculos, né, na nossa história, né, então eu acho que o Luiz levanta um ponto muito importante, espero que a gente consiga mudar esse nosso DNA aí. Túlio Kahn, mais uma? A minha pergunta não é sobre o peso da história, mas é um pouco sobre o peso das condições de produção, vamos dizer, né, do nosso destino. Porque essa área de estudos de elite tem uma tradição longa aí na ciência política, né, como Pareto, Mosca, enfim. E os marxistas sempre acusam, vamos dizer, esse tipo de leitura de ser muito voluntarista, né? Então, é só a elite desejar, é uma questão moral, é uma questão de vontade, e a gente consegue. Então, essa tese por trás do índice de qualidade da elite me parece que compartilha essa visão, né? Que dá muito ênfase à ideologia, à superestrutura, né? Jurídica e cultural, e um pouco desconsidera esses limites, né? Estruturais da forma de produção, do estágio, né, que o país está de desenvolvimento. Então, basta uma questão de vontade para o Brasil se transformar num Canadá amanhã, ou é um pouco mais complicado que isso? Eu acho que é um pouco mais complicado, né? A gente tende a acreditar até, voltando à questão do voluntarismo, em salvadores da pátria, não só para o governo federal, mas governos locais, a gente não vê isso dando sempre muito certo, né? Com algumas exceções, a gente vê assim que outsiders da política às vezes não conseguem empreender tudo aquilo que prometiam. Agora, eu acho que talvez um tema que tem muito a ver com isso, que talvez seja bem interessante para quem está trabalhando com política ou está na academia, é assim, a gente tem um diagnóstico, às vezes, de algumas reformas que a gente tem que fazer, que a gente já concorda, por exemplo, em algum grau há algumas décadas, mas elas não saem. Como é que a gente faz para elas serem aprovadas, sabendo que essas elites se organizam, têm poderes que as massas difusas não têm? Como é que a gente faz? Então, eu acho que esse é um tema interessante, assim, discutir, digamos, o marketing das reformas, né, tanto para
legisladores quanto para o conjunto da sociedade. Na reforma da Previdência, uma coisa que sempre teve, e teve nessa última, e teve nas anteriores, é aquela coisa das regras de transição. Você vai fazendo aos pouquinhos. Outras reformas não tem. Aos poucos você vai mudando, e isso diminui a pressão de quem hoje teria maior poder de veto. Então, esse tipo de artefato, digamos assim, eu acho que é interessante a gente discutir, né? Se não dá para a gente mudar as coisas do dia para a noite, como é que outros países fizeram, como é que a gente faz, a gente vai se contentar e não fazer nada. Aí a gente estava falando aqui de tributação dos mais ricos, o governo mandou uma proposta que, ao que parece a princípio, não é revolucionária, mas está gerando alguma insatisfação. Como é que você muda, sabendo que esse pessoal é forte, assim, não é apertar um botão, né? Então, eu acho que esse tipo de estratégia, de tática, até de técnica legislativa, eu acho que é um assunto muito interessante para quem quiser estudar mais sobre eles. Um dos nossos dirigentes principais, fundador do PSD, Guilherme Afif, sempre usa uma expressão a respeito disso, porque a dificuldade de aprovar leis modernizantes é tal que ele sempre acha que é preciso fazer como comerciante, né? Faz a prazo, faz a prestação, né? Aí fazer a prestação, um pouquinho aqui, um pouquinho em 5, 10 anos, 20 anos, a coisa passa. Se quiser fazer tudo de uma vez, a coisa acaba sendo bloqueada, no caso aí, pelas elites, não é, congressuais. Pedro, você fala das elites extrativas, né? Um aspecto do seu indicador. O Estado brasileiro é um Estado altamente extrativo, né? Ele gera desigualdade, e ele, quando emprega, ele acentua essa desigualdade, principalmente nas carreiras jurídicas. A diferença entre o que ganham os funcionários estatais e os que ganham os advogados da iniciativa privada é gritante. Tem estudos que mostram que é quase o dobro, 96% mais. As estatais empregam e dão benefícios extraordinários aos seus funcionários, com desempenho pífio do ponto de vista econômico. Até que ponto o indicador leva em conta a qualidade do Estado? Eu acho que ele leva pouco, assim, ele trata mais da questão do Estado enquanto essa entidade que tributa, mas pouco da forma como ela gasta. Isso é bem interessante. Tem uns estudos legais sobre isso, tem um que inclusive veiculado num artigo de alguns anos atrás do Armínio Fraga, que saiu pela Sebrap, da professora Rosane Siqueira, da Federal de Pernambuco, que saiu pela extinta Secretaria de Acompanhamento Econômico do então Ministério da Fazenda. E o que ele vai mostrar, e eu acho que é um resultado que é, ao mesmo tempo, lamentável, mas dá um pouco de expectativa, de esperança, é que o Brasil reduz pouco a sua desigualdade de renda quando a gente considera a desigualdade antes da atuação do Estado e depois da atuação do Estado, quer dizer, quando eu considero o papel do Estado tributando e do Estado gastando, que é isso que a gente está falando aqui, mas, então, assim, o Estado contribui um pouquinho para reduzir a desigualdade, mas muito menos do que países da OCDE, por exemplo. Mas o que eu acho que dá alguma esperança é que a gente vê, e eu não tinha noção disso, que muitos países que a gente considera igualitários, desenvolvidos, com boas instituições, na verdade, quando a gente tira a atuação do Estado, teria uma desigualdade de renda quase tão grande quanto a brasileira, por exemplo, Finlândia, Irlanda, a própria França. Então, esses estados, essas sociedades conseguiram construir um Estado que tributa bem, quer dizer, tira mais dos mais ricos, e que gasta bem, quer dizer, dá mais para os mais pobres, que não é muito o que a gente vê aqui, né? Então, ao mesmo tempo, eu acho que a experiência internacional mostra que a gente tem uma atuação do Estado que não está legal, que está bem aquém do que deveria ser, isso é ruim, porém mostra também que talvez que tenha solução. Outros países conseguiram, com níveis de desigualdades próximo do nosso, construir sociedades mais justas, e essa é a parte esperançosa, digamos assim. Pedro, para a gente encerrar, você quer fazer algum comentário final, algum aspecto que você não tenha destacado, tá, para a gente concluir o programa? Eu acho que não, eu só ressaltaria para quem tiver interesse dar uma olhada no site desse pessoal do EQX, porque tem muito material legal lá, a interface é bonita, visualmente atraente, eles detalham um pouco os dados para além do que sai no estudo, assim, então tem um nível de transparência bom, então é legal para quem quiser navegar, entender melhor como é feito, entender melhor as comparações. Eu acho que é intelectualmente bem legal.
Pedro Fernando Neri, quero agradecer demais pela sua participação aqui no Diálogo no Espaço Democrático. Mais uma vez, acho que produzimos um programa bastante esclarecedor, e esse é o papel da Fundação Espaço Democrático: formação, estudos e formação política. Agradeço muito ao Túlio Kahn, ao Rubens Figueiredo, mais uma vez, pela importante participação, e, como sempre, agradeço a você que nos acompanha nesse programa até aqui. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.